Se você já ficou preocupado pensando, cara, nunca vou ficar fluente porque eu não tenho dinheiro para viajar para outro país e me imergir. Hoje eu vou te falar 8 hábitos que me ajudaram e continuam me ajudando a criar bolhas de imersão para que eu consiga me imergir no idioma sem mesmo sair de casa. Aqui é o Eli e hoje eu vou te passar aqueles 8 hábitos que eu te falei que sempre me ajudaram e continuam me ajudando a eu criar um ambiente de imersão na minha casa e que me ajuda a me dar muito mais confiança para aprender idiomas. Então eu vou te passar esses 8 hábitos que eu sempre coloco em prática, não importa o idioma que eu esteja aprendendo. Eu espero que isso realmente te ajude. Se você gosta do canal, gosta desse tipo de conteúdo, já considera dar um like aí e se inscrever aqui no canal se tu não é inscrito. Valeu, vamos lá? Coisa que eu acho que é interessante comentar que é o seguinte: eu acho que imersão, né, eu acho que muitas pessoas têm essa ideia, né, eu só vou aprender o idioma quando eu me imergir naquele idioma e quando eu for para aquele país, tipo, só vou aprender inglês se eu for para os Estados Unidos ou para Inglaterra, para Austrália, Canadá, esses lugares aí. Eu acho que isso é uma visão um pouco equivocada, sabe, porque existem várias histórias. Eu conheço de algumas pessoas também que já foram para Coreia, por exemplo, Coreia do Sul, e essas pessoas elas continuaram falando com brasileiros, mesmo no Japão acontece bastante, nos Estados Unidos, de pessoas que vão para esses países e eles não, eles criam uma bolha, sabe, de português, continuam só falando com brasileiros e eles não aprendem o idioma de verdade. Então eu acho que essa ideia de imersão, você pode levar a imersão onde você trazer a imersão até você e você não precisa ir até ela, porque eu acho que imergir-se em um idioma é você reestruturar todos os seus hábitos para que você coloque, por exemplo, o mandarim aí dentro da sua rotina, que você coloque o espanhol para você estar sempre em contato com ele, o inglês, por exemplo. Eu acho que essa ideia de imersão é algo que você usa para que você não precise ficar escalando até o inglês, né, como se fosse aquela ideia de no pain, no gain, né, que você escala até, nossa, um negócio mega difícil. Eu acho que os idiomas é algo que você deve fazer de uma maneira bem mais natural, ao invés de você escalar até o topo do idioma, você deslizar até ele, é muito mais interessante. E se você... como eu vou te passar aqui essas dicas, eu quero que você preste atenção porque a ideia do environment design, sabe? De você deixar o seu ambiente todo bem preparado. Por exemplo, se você quer correr, é muito mais fácil se você tá com os calçados, né? Com o tênis de corrida, do que você tem que... toda hora tem que ir lá no armário e pegar o calçado de corrida. Pô, é bem mais fácil você deixar ele do lado da porta pra você correr do que você tem que ir longe, buscar e tal. E a ideia dos idiomas é a mesma coisa. É errado você pensar, poxa, eu tenho que ouvir aquele meu áudio de inglês. É mais fácil você só ter o áudio de inglês no celular e aí, quando você está fazendo alguma outra coisa, você já pode simplesmente dar play e aí você já começa a ouvir. Por exemplo, quando eu entro na Netflix, né? Eu queria assistir um filme, só que a minha Netflix está com um perfil somente em mandarim, que tem filmes que tem mandarim. Então, não é a ideia de escolha, eu tenho que ficar escolhendo aquilo que eu tenho que fazer. É a ideia de você já ter tudo bem preparado e... embora você já tenha tudo bem preparado e se jogue nessa bolha de imersão, é interessante porque no começo, embora no começo ele possa parecer bem desafiador, sabe? Cara, é muito difícil o mandarim, é muito difícil o inglês, parece muito distante do português e tal. Você sente aquele desconforto, mas ao passo que você continua emergindo, continua praticando aquilo que eu vou te falar, aquelas minhas dicas, e continua ouvindo e estando em contato com esse idioma, fazendo as coisas que eu recomendo aqui no canal, isso vai criando pra você digamos assim, um loop de positividade, sabe? Aos poucos você vai desbloqueando esse idioma, aos poucos você vai entendendo uma palavra aqui, uma frase ali, entende uma expressão aqui, um pouco ali. E aí, como você já tá consumindo conteúdo que você já gosta, isso é interessante porque você vai criando um loop de positividade pra você, é bem interessante, vai se tornando mais fácil e você vai se reforçando, né? Isso reforça a sua ideia de querer sempre tá perto desse idioma que você tá aprendendo. Então vamos lá, agora eu vou te passar aquelas minhas 8 dicas lá, meus 8 hábitos, que eu sempre coloco esses hábitos em prática quando eu preciso criar uma bolha de imersão em qualquer idioma que eu esteja aprendendo. Bom,
O primeiro hábito é o seguinte: você tem que criar uma pilha de conteúdo que você quer consumir naquele idioma. Eu acho que essa é uma das dicas mais interessantes e valiosas que eu posso dar pra você, porque é o seguinte: você tem que se expor a esse idioma, seja qual for ele, o inglês, o espanhol, você tem que estar exposto a ele, né? E o que eu acho bem interessante é você ter uma pilha de conteúdo pra consumir. Pesquisa aí filmes, séries que você acha maneiro, sites que você usa. Eu dou muita dica aqui no canal e você pode ver muita coisa no YouTube, na Netflix. É bem interessante isso. Você pode encontrar como filtrar conteúdos na Netflix, por exemplo, por áudio, encontrando os vídeos que eu recomendo pra você ver lá no card lá em cima. Mas basicamente você fazer uma lista, né? Você criar listas pra você consumir é bem legal, é bem interessante. Principalmente se você tá aprendendo inglês, tem muita coisa em inglês. A minha segunda dica pra você vem em contato com a primeira, que é o seguinte: muitas vezes você pega um idioma que você não tem ideia de onde você vai buscar esse tipo de conteúdo que eu acabei de recomendar pra você. Mas existem aquelas listas tipo os 10 melhores filmes em mandarim, os melhores filmes em coreano, os melhores dramas coreanos. E eu uso muito isso, inclusive eu vou fazer um vídeo já com uns dias sobre alguns aplicativos que listam esse tipo de coisa, né? Tipo, melhores filmes, dado que você leu esse livro, esses livros são recomendados. Se você, eu acho que é interessante isso, se você quer esse vídeo, se você quer que eu fale sobre esses aplicativos, que não são necessariamente para aprendizar idiomas, mas eles ajudam, né? Você criar essas listas, deixa aí nos comentários se você quer ou não, manda um sim, eu quero, e aí ele, pra eu saber que tu quer, beleza? Bom, a minha terceira dica, então, a primeira foi você ter uma pilha de conteúdo para consumir, né? A segunda é você pode usar essas listas de os 10 melhores, as 100 melhores, 50 melhores filmes. Outra dica para você é o seguinte, de você sempre ter algo preparado no celular, você sempre deixar alguma coisa preparado no celular pra quando você ser pego de calça curta. O que é ser pego de calça curta? Eu não sei se todo mundo conhece essa expressão, mas pego de calça curta é o seguinte: tu foi pego desprevenido, né? De uma hora pra outra te mandaram lá pra pagar um boleto no banco, tem uma fila gigantesca lá no banco. Poxa, você pode pegar no celular e consumir um conteúdo bem maneiro. Eu sempre carrego alguns áudios em mandarim no celular e isso sempre tem me ajudado, ajuda você criar esse ambiente de imersão, é o que eu venho te recomendando aqui. A outra dica é para você sempre escutar alguma coisa enquanto você está desempenhando uma tarefa que não requer tanta sua atenção, tá lavando a louça, tá até mesmo trabalhando, sabe? Eu descobri que ao longo do tempo, se você trabalha, tipo, tá escrevendo alguma coisa, algum artigo, alguma outra coisa, qualquer coisa, sabe, que envolva o computador, se você luta com isso no comecinho, né, pra passar essa barreira da dificuldade, você pode, é muito interessante continuar. Eu acho que muitos de vocês escutam podcast enquanto estão trabalhando, né, e é bem interessante isso, você colocar esses podcasts, esses áudios no idioma que você tá querendo aprender. Isso é bem maneiro, ajuda bastante. Uma outra dica também é o seguinte: quando eu quero ler alguma coisa, quero ler um livro, quero ler uma notícia, alguma coisa, eu só tenho conteúdo em mandarim para consumir. Então, se eu quiser saber o que tá falando aquela notícia, aquele livro, etc., eu vou ter que aprender, eu vou ter que dar um jeito de ler no mandarim, porque foi o que foi uma lista que eu preparei e que, se eu for entrar em contato com esse tipo de coisa, eu só vou ter contato com o mandarim. Isso também já é uma dica pra você. E junto com essa já vem essa outra, que é o seguinte: você ter, isso aqui é muito bom, cara, você ter um dicionário de conferência rápida. Por exemplo, no meu celular hoje está instalado o Pleco. O Pleco é um dicionário grátis para celular do mandarim, né? Porque atualmente eu estou estudando o mandarim chinês. E o que acontece? Mas você pode ter esses dicionários aí de qualquer idioma, basta você achar um que você acha maneiro. Mas tenha um dicionário que é aquele dicionário do coração, é aquele dicionário para você fazer uma conferência rápida. Isso é muito bom quando você está criando esse ambiente de imersão, porque às vezes você só quer isso, né? Você só quer fazer uma conferência bem rápida, e isso é bem interessante e vai ajudar bastante você. Outra coisa que eu costumo fazer eu vou graduando devagar naquelas mídias. Então, ao invés de eu pegar, tipo, eu reuni essa grande quantidade de conteúdo aqui, eu vou consumir tudo de uma vez, vou começar com os podcasts sobre política política das duas Chinas, né, por exemplo, em mandarim. Não, eu vou devagar, eu vou graduando devagarinho, eu começo com algumas séries que são mais fáceis, mais séries mais devagarinho, e daí eu vou graduando. É por isso que lá dentro da comunidade do Fluência RPG, a gente tem as mídias todas separadas por níveis. Ó, meu cachorro viu alguém aí na rua e tá acabando com todo mundo. Olha só.
É por isso que lá dentro da comunidade Fluência RPG a gente tem aquilo que a gente chama de graded, né? Que são os filmes e séries mais fáceis, a depender do nível que você tá. Então como a gente tem um material preparado e nativo para você aprender o inglês, por exemplo, você pode, depois que você conhece aquela quantidade de palavras, qual é o filme, série, vídeo do YouTube que é mais fácil para você consumir. E a gente tem listas gigantescas, assim, a gente tem mais de 3.000 filmes, 300 séries, 8.000 vídeos do YouTube mapeado, é bem interessante. Se você quer fazer parte da comunidade, clica aí no primeiro link da descrição, que em breve as inscrições para a comunidade vão abrir, beleza? É só lá dentro da comunidade que eu ensino as 3 habilidades poliglotas. Bom, para além dessas dicas que eu já te dei, tem mais uma que eu gosto muito de fazer. Vez ou outra eu penso em uma frase simples, né? Eu penso em uma frase simples, por exemplo, eu sei falar mandarim, é uma frase, né? Por exemplo, eu penso nessa frase em mandarim e às vezes eu posso falar ou não falar ela, mas não aquela ideia de falar sozinho, né? Falar com as paredes. Essa é algo que eu estou... Aí, se eu faço isso, se eu falo sozinho com as paredes, por exemplo, aí eu separo um horário pra pensar em alguma coisa pra falar e passo um tempo e tudo. Mas ao longo do dia, para criar esse ambiente de imersão, é interessante às vezes você pensar, né? Pega alguma coisa aí que tá na sua mão, você fala, pô, será que eu sei falar isso em mandarim? Será que eu sei falar o nome desse objeto aí em inglês? E aí tu usa aquele teu dicionário, aquele rápido, aquele teu dicionário do coração, tu usa aquele dicionário rapidinho pra fazer uma conferência. Isso é bem interessante, é bem maneiro. Às vezes o cara no negócio que você tá escutando, às vezes ele falou alguma coisa e você quer checar, né? Você quer checar o que significa aquilo lá, e aí você pode checar com aquele dicionário. Bom, eu só quero te dizer assim, que quando você cria esse ambiente de imersão, algumas coisas acontecem com o seu idioma, com o seu inglês, ou o idioma que você esteja aprendendo. A primeira coisa você começa a se interessar muito mais por ele, você começa a se divertir muito mais com ele, porque ao invés de você ficar pensando, poxa, tem que estudar o inglês, bom, basta você só colocar o fone de ouvido, né, já tá tudo preparado, os teus filmes já tá tudo na lista, né, e aí você ganha, são vitórias sucessivas, poxa. É muito interessante você ver uma lista sua de filme em mandarim esgotando, porque, poxa, eu tô aprendendo mandarim, óbvio que tô, mas é maneiro você ver que você tá avançando numa lista que você tinha construído. Isso é bem maneiro, você ganha vitórias rápidas, né? Outra coisa muito boa que acontece com você aumenta muito sua confiança, porque você passa a começar a fazer parte de uma cultura nova, porque geralmente quando o conteúdo é feito para nativo, né, os filmes, os vídeos são feitos de americanos para americanos. Eles têm uma cultura comum, né? Tem um modo de comunicação e tal comum. E aí você passa a meio que fazer parte disso, né? Você passa a fazer parte dessa cultura e isso é muito legal. Eu tenho muita experiência disso em todos os idiomas que eu aprendi. Nossa, tem muito disso em francês. São coisas que você experimenta que só tem sentido, só tem cor, só tem sabor naquele idioma que você está aprendendo. É bem maneiro. E aí você fica com vontade, sabe? Você fica com aquela vontade de entrar em contato com esses nativos porque você tem essa cultura comum, né? Porque você vai consumindo esse conteúdo na tua bolha de imersão e aí você tem esse conteúdo comum para compartilhar com eles, é bem maneiro. E aí que você já tem muito mais confiança e aí você já pode se comunicar com essas pessoas, é bem legal. Eu espero que essas dicas que eu te dei aqui te ajudem a você avançar e avançar justamente para isso. Só tenha cuidado com aquela ideia de uma imersão total, assim, aquela ideia de você se imergir totalmente 24 horas por dia. Você pode fazer isso se você quiser, mas tenha muito cuidado com burnout, sabe? Você fazer com que o seu cérebro ache que acaba pegando um nojo do idioma e ele acaba rejeitando o idioma completamente. Tem muita gente que tenta essa abordagem extremista, né? De passar tipo 20 horas consumindo conteúdo no idioma sem nunca parar, e aí acaba cansando durante um tempo, e aí o teu cérebro simplesmente rejeita esse idioma e você acaba enterrando um sonho, né? Então, veja sempre qual é o seu limite. Eu tenho certeza que você vai avançar bastante. Eu sou o Eli, fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha te dado dicas úteis para você avançar aí rumo à sua fluência. Eu espero que você esteja bem, e eu sou o Eli, eu fico por aqui, e que Deus te abençoe.